Gravar. Bom dia a todos, mais uma vez Posso bem-vindos compartilhar aqui aqui? na... Tá me ouvindo? Toma. Vamos lá, eu vou deixar para você compartilhar aqui a tela, só um minuto. Então, mais uma vez, todos aí bem-vindos à nossa reunião clínica da medicina esportiva, sempre às terças-feiras de manhã. Bia também, Oi, bem-vinda. Zoga, tudo bom? Tudo bom? Paulo, tudo bom? Tudo bem, E aí? Bia? Como é que vai? Como é que estamos? Tudo, Tudo bem? tudo. Tema muito oportuno para mim, inclusive. Esse treinamento, grávida, pandemia, cuidando de filho, não fazendo exercício. Difícil. Olha, o que anima é que o segundo é bem mais fácil, Bia, entendeu? O primeiro você acha que é de cristal, que é tudo difícil, o segundo ele já vai bem mais tranquilo que o primeiro, viu? Então você fique tranquilo. Não, já começa que você Depois, nem lembra que você tá grávida, né? Vai que vai. Você vai a hora que você fala, nossa, vai quando você nascer daqui tiver a o pouco. terceiro, você vai ver que o primeiro e o segundo vão cuidar do terceiro. Saudades, Zoga. Bom te ouvir. Sempre bom. Faz tempo mesmo. Muito bem. Então vamos lá, gente. Assim, o professor Zogaib tem um currículo muito extenso, então eu vou pedir a gentileza dele se apresentar aqui. Certamente eu ia acabar esquecendo de mencionar alguma das coisas. Imagino que, tendo trabalhado tanto tempo no Palmeiras, não sei se ele é, mas imagino que seja palmeirense, então fica os parabéns aí pelo título. Vamos lá, Zogaib, bem-vindo. Por favor, dá só uma ideia para a gente como é que foi essa sua formação até chegar aqui, ser professor aqui nosso aqui da Unifesp. Fique à vontade. Bom dia, bem-vindo. Bom, eu me formei na escola, né, há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Somos colegas de Ou turma, né? 40. E eu entrei na residência de clínica, ia fazer neuro, depois pensei em ir para neurocirurgia. Depois eu tinha um professor nosso de anestesia que era diretor da medicina do clube Pinheiros, e ele me arrumou um bico para trabalhar lá fazer exame médico de piscina no clube. Aí eu fui lá, ficava aí uma vez por semana lá. Aí o médico da medicina esportiva lá pediu demissão, aí ele me pediu para tapar um buraco lá. E eu fui lá. E tinha um outro colega que era da fisiologia, e ele falou para mim: você faz esporte, gosta dessa área e tal, por que você não vai lá na fisiologia? Não precisa fazer uma coisa formal, né? Mas... E eu fazendo a residência junto. Não precisa fazer uma coisa formal, mas vai lá, é bom para você e tal. E eu comecei a ir lá e comecei a não ir nos outros lugares. E aí resolvi ficar na fisiologia. A medicina esportiva, claro, já existia, mas não era uma coisa tão formatada e tão estruturada como é hoje em dia, né? E aí fiquei lá, fui para o lado da medicina esportiva. Aí eu acho que lá em 91, por aí, começou esse boom de academia em São Paulo. Algumas academias tinham muito dinheiro, né? Resolveram montar um departamento de avaliação mais sofisticado, que era uma coisa que a gente nem tinha na própria escola. E aí esse grupo, né, com o Turíbio, o Ivan, o Lotufo, o TB, eu, nós fomos trabalhar nessas academias aí e começamos a fazer mais avaliações. Aí foi agregando algumas pessoas, né, o Fabinho, o Pavanelli, e com isso nós acabamos montando um centro de atividade física lá, o CEMAF. E começaram a pipocar vários centros de medicina esportiva na escola. Tinha um centro aí na ortopedia, evidentemente, no SET, mas, claro, mais voltado para a parte ortopédica. O nosso lá do CEMAF, o outro do CEF na fisiologia, e um do CEP na psicobiologia. Então ficaram esses vários centros na escola, uma briga de egos, né? Vocês imaginam como é que deveria ser isso?
e cada um remando para um lado. Chegou um momento que a gente até tentou juntar, alugamos um predinho ali perto do hospital, cada andar do prédio era um desses centros, imaginando que isso fosse criar um centro único. O que aconteceu foi que cada um ficou no seu andar e não se fundiu, né? Depois, nesse meio tempo, eu fui sendo convidado para trabalhar em vários lugares. Aí fui trabalhar no Palmeiras, depois também numa equipe de atletismo antiga que acabou, a BMF. Claro que esse tempo todo continuando no Pinheiros, né? Eu fui assumindo a medicina esportiva do clube. E a medicina esportiva foi crescendo, essa importância, talvez nesse início mais voltada para a fisiologia do exercício propriamente dita. E as coisas foram acontecendo. Aí teve um momento que eu tive 7 empregos, coisa meio boba, né? Meio maluca, mais novo, né? E aí depois eu fui reduzindo esse número de empregos. A escola começou a desandar um pouco, o CEP parou quase, não desenvolveu muito essa parte de medicina esportiva, o SEMAF fechou e eu fui transferido para o SET, né? E foi nesse momento que já estava começando a ver toda a estruturação da residência em medicina esportiva e tal, né? E aí pude colaborar com vocês aí, aprender demais, né? Fui extremamente bem recebido. Isso é uma coisa que eu sempre falei, né, para o Beno, para o Alberto, para o Andreoli. Você chegou um pouco depois, né, Paulo? Mas sempre vocês me receberam de uma forma espetacular, né? E aí fiquei aí na vida. Estou aí. Alguns caras querem me aposentar, outros não. Eu acabei me aposentando na escola, né? Mas nas outras atividades ainda estou por aí. Mas já falei muito, então vamos falar do que interessa aqui, né? Bom, eu vi que está aí a Bia, o Fernando, a Marília aí, e como a gente vai conversando, vamos fazendo inserções aí, a colaboração de vocês é extremamente importante, né, para a gente enriquecer esse tema. A Bia falou, é um tema oportuno, né, em relação à pandemia aí, imagino que grande parte da população reduziu demais a sua atividade física, né? Eu, em particular, nem tanto. Minha família é toda esportista, né? Minha mulher é professora de educação física, meus 2 filhos são atletas. Eu sempre fiz esporte, então a gente acabou criando aqui meio uma rotina de que um puxa o outro, né? Quando um não está com muito saco, o outro fala, não, vamos, tá, não sei o quê. Então a gente tem feito bastante atividade física. Quando eu fui rever esse assunto, né, tentar reestudar, ver o que tinha de novo, né, eu vi que continua sendo bastante complicado, né? E é bastante complicado porque a reversibilidade, que é o de treinamento, é um dos princípios biológicos que depende dos outros, né? Tanto da sobrecarga, da especificidade, da variabilidade e da individualidade. E isso acaba interferindo demais nos próprios estudos em relação ao de treinamento. Ou seja, são muitas variáveis, né, que vão determinar quanto de perda de condição física e que tipo de perda que vai ocorrer nesse organismo. Isso é dependente exatamente desses outros princípios, ou seja, a característica individual de cada um é boa, né? A característica individual, o tipo de treinamento que esse sujeito faz, há quanto tempo ele faz, qual o grau de treinabilidade dele, em que momento que ele para de fazer atividade física, né? E como que ele para, se ele para completamente ou se ele para aos poucos, ainda mantém um tipo de atividade, por exemplo, social ou profissional que demande uma sobrecarga orgânica. Então, são muitas variáveis para a gente ter certeza absoluta do que ocorre na reversibilidade. Mas, de qualquer forma, vamos tentar ver aqui, pelo menos, situações médias, né, que a gente possa entender um pouco
como é que esses efeitos vão se perdendo, né? Os efeitos de adaptação vão se perdendo no organismo. É evidente, e vocês já me ouviram falar isso aqui 1000 vezes, né? Que tudo isso depende desse princípio, né? Ou seja, da interdependência entre a forma e a função, tanto de uma estrutura, quanto de um órgão, quanto de um sistema, como do organismo como um todo. Da mesma forma que isso determina as adaptações fisiológicas e, portanto, a melhora do rendimento físico, também a parada desses estímulos também vai determinar desadaptações dessas estruturas, né? Quando se cessa o estímulo para que ocorra esse ciclo da autorrenovação da matéria, aquelas estruturas que foram adaptadas começam a se desadaptar. Então, por isso que eu falei no início, e vocês imaginem, que como isso é complexo, não é? Quer dizer, porque o que foi adaptado, como foi adaptado, né? Se a gente pensar numa coisa extremamente simples, sei lá, o sujeito faz musculação, mas ele faz só alta repetição, um número grande de repetições com carga baixa, ou o outro que faz uma pirâmide, ou o outro que faz só trabalho de força, né? Trabalho de potência. Então, como é que isso vai se... Da mesma forma que você teve alterações na adaptação, você também vai ter alterações na desadaptação, né? E isso ainda somado ao que se faz normalmente, né? Quer dizer, a vida cotidiana, né? Então, você pode até manter algumas adaptações, não pela carga de exercício. Por exemplo, a Bia, né? Pode ser que ela ainda consiga ter aí força do bíceps, né? Para levantar o primeiro filho, né? Mas o resto das adaptações podem ter se perdido, né? Então, é bastante complexo, mas, ao mesmo tempo, também bastante interessante. Então, de novo, se a gente recebe estímulos para que eu exija tanto da estrutura, quanto do órgão, quanto do organismo como um todo, essas adaptações em relação à forma e à função, eu faço supercompensação, melhoro o rendimento. Quando cessa esse estímulo, essa forma e função de cada estrutura, de cada órgão e do organismo como um todo vão se desadaptando e a gente acaba entrando no detreinamento. É a mesma gênese, como eu já falei também várias vezes, tanto do overtraining, quanto do overuse, quanto das REDs, quanto do burnout. Quer dizer, todas essas síndromes que dependem desse ciclo de autorrenovação da matéria, elas se manifestam de formas diferentes. Eu faço um diagnóstico de uma tríade da mulher atleta, a Maite está aí também, né? De uma tríade ou de uma REDS, porque eu estou estudando uma população que está mais sensível àquele tipo de estresse que foi imposto a ela. Por outro lado, se eu vou pegar um outro tipo de população, eu posso acabar fazendo um diagnóstico de overtraining, né? Ou, no caso aí do Paulo, vai fazer um diagnóstico de overuse. Mas, fisiopatologicamente, é a mesma coisa, né? É o organismo que recebe um estresse, tanto emocional quanto físico, e responde a esse estresse. A forma como ele responde a esse estresse, né? E, portanto, a interdependência entre estresse e capacidade de adaptação que vai fazer com que esse quadro seja ou positivo ou negativo. Quando ele é negativo, ele pode ter vários tipos de manifestações, que são essas síndromes que a gente descreve. Ou seja, são manifestações mais específicas para aquela população que a gente acaba rotulando com, sei lá, REDS ou tríade ou overtraining ou qualquer coisa parecida, né? Mas fisiopatologicamente é tudo a mesma coisa. E o detreinamento também é a mesma coisa, não é? Quando cessa-se o estímulo, essas adaptações ou essas modificações que o organismo vinha fazendo começam a ser desfeitas, né? Só para a gente lembrar, para a gente se situar um pouco, né? Porque às vezes a gente fica muito focado num ponto, né? Quando eu vou estudar overtraining, eu só fico pensando em overtraining, ou overuse, né? Então, tentar abrir um pouco a mente, assim, né? Tentar enxergar o organismo um pouco de uma forma um pouco mais
mais ampla, né, do que especificamente numa resposta. A gente tem uma bibliografia vasta, né? Tanto que deram vários nomes a isso, né? Como o próprio reversibilidade ou a síndrome de treinamento, mas também chamou-se de síndrome de relaxamento, né? Uma ideia interessante, né? Talvez relaxasse e começasse a perder essas adaptações, e tudo isso em função exatamente disso que eu acabei de dizer, ou seja, que essas adaptações são adaptações transitórias, não é? A manutenção dos estímulos que vai fazer com que a gente mantenha essas adaptações. A perda do estímulo acaba levando, então, à desadaptação. E aí você pode estudar tudo. Fala. Você vê algum benefício? Você, por exemplo, orientaria esse processo de treinamento para atleta? Porque a gente vê muito isso associado, principalmente que é ortopedista, associado à lesão, né? Então, o atleta teve uma cirurgia, ficou realmente um tempo parado. Agora nós vivemos isso de uma forma assim mais global pela pandemia. Mas você acha que um atleta de alto rendimento, ele precisa ter um período anual ou semestral em que ele realmente esqueça um pouco o esporte? Ou não? Isso, como é que você vem na parte da fisiologia? Não estamos falando de questão cultural, férias, viagem, estamos falando assim na parte da fisiologia. É necessário dessa parada ou não? Bom, se você pensar num atleta de alto rendimento, sim. Não necessariamente ele cessar todos os estímulos. Porque se você imagina o grau de sobrecarga que tem num organismo quando você treina em alto nível. Quando a gente fala em treinamento de alto nível, o que eu estou dizendo é que você leva tanto a carga de treinamento é tão elevada, né, que vai exigir adaptações no limite. É isso que vai fazer o indivíduo ter um desempenho de alto rendimento. Ou seja, eu posso fazer um trabalho de força e ficar um pouquinho mais fortinho, né? Agora, se o sujeito precisa fazer um arremesso de peso, de dardo, ele precisa ter muita força. Então, eu vou fazer com que ele faça treino de força até o limite dele, ou, né, até o máximo, para o ganho de força, o máximo possível. E assim para todas as variáveis. Então, esse estresse está muito próximo do limite dessas síndromes que nós acabamos de falar, né? Quer dizer, o risco de você ultrapassar esse limite e ter uma lesão, né, ou uma síndrome como essa, como essas que a gente citou, é muito grande. Então, se você manter o organismo nesse nível de resposta, é um estresse muito elevado. Então, em determinados períodos, é até interessante que você reduza a carga para que essas adaptações se formem de forma mais adequada. O americano chama de tapering, né? A gente chama de polimento. Isso são estratégias, inclusive, de treinamento que você vai mantendo o estímulo muito elevado, 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 e quando está próximo de uma competição ou de uma prova, você diminui a carga de treinamento e acaba fazendo uma coisa que não sei se existe esse nome, né? E fazer uma super hiper ou uma hiper super compensação, né? Quer dizer, então essa sobrecarga orgânica em determinado momento vale a pena você reduzir a carga para que o organismo realmente relaxe, né? E consiga recompor tudo aquilo que estava sendo composto no limite da sua capacidade, né? Mas não necessariamente você cessar todo o estímulo, né? O indivíduo virar um sedentário, né? Você reduzir bastante a carga para que alguma coisa que tivesse um pouco capenga, vamos dizer assim, você acabasse de consertar. Então, por exemplo, na parte do overuse, né? O indivíduo está sendo levado ali com uma pequena lesão, um pequeno processo inflamatório aqui, outro ali e tal, mas está dando para manter o nível de atividade e o nível de desempenho dele. Então, em determinado momento, se você retira a carga, aquele processo vai se resolver, né? O processo inflamatório específico, né? Vamos imaginar assim, e ele vai recomeçar já do zero, quer dizer, sem uma lesão prévia, que é muito difícil, que a gente sabe que o indivíduo se mantém sempre quase com lesão o tempo inteiro. Mas acho que vale a pena, sim, você fazer períodos de diminuição da carga de trabalho, exatamente para tentar fazer a recuperação total, né, de todos esses
todas essas pequenas desadaptações que a gente vai tendo ao longo da temporada. Aquele gráfico ele é bonito na tela, né? Mas a gente sabe que na prática não é assim, né? Aquela coisa bonitinha que vai subindo o desempenho o tempo inteiro. Ele é extremamente oscilante, né? Em determinados momentos o sujeito piora muito, depois ele se recupera, depois piora de novo e se recupera e assim por diante. Então, essa modulação da sobrecarga é extremamente importante. Em algum momento, você retirar bastante a carga faz todo sentido, né? Então, a gente tem uma bibliografia bastante extensa, né, em relação ao detreinamento, mas, como eu disse, ela ainda é um pouco confusa, né, um pouco complexa, exatamente pela variabilidade de tantos, pela interferência de tantas variáveis no detreinamento, né? Das mesmas que influenciam no treinamento, vão influenciar no detreinamento. Vocês percebem pelos esses sinais e sintomas, né? Esses estudos mais antigos, esse aqui de 1972, da mesma forma que a gente viu as síndromes, né? Que também todas acabam tendo talvez um aspecto emocional, um aspecto psicológico, a gente também tem aqui distúrbios muito parecidos, né, com essas síndromes. Então, a tendência à tontura, desmaio, distúrbio pré-cordial, né, não sistemático. Imagina, o sujeito começa a ter dor pré-cordial. As arritmias, né, isso é extremamente comum em atletas altamente treinados, né? Muitas vezes você acaba tendo até que destreinar o atleta para tentar corrigir uma arritmia dessa. Dor de cabeça, perda de apetite, distúrbio gástrico, sudorese, insônia, ansiedade, depressão. Não parece que a gente está descrevendo uma dessas síndromes, né, quaisquer aí que a gente acabou de falar, né? Porque realmente é isso, né? Quer dizer, é exatamente essas adaptações e desadaptações que o organismo vai respondendo com sinais e sintomas variados. Depende da pessoa, depende de como que ela é treinada, quanto que ela está treinada e como que ela também está se desadaptando, né? Zogaib, o João quer fazer uma pergunta. Não esclareci coisa nenhuma até agora, né? Até agora não falei nada de novo, né? Não acrescentou nada, mas pelo menos para a gente ficar com a mente aberta, né, em relação a isso. Zogaib, o Como a gente acabou... João quer fazer uma pergunta aqui, acho que está associado ao tema antes da gente mudar aqui o slide. João, bom dia, manda ver. Bom dia, professor Zogaib. Na verdade, eu ia fazer justamente a pergunta em relação ao que você falou nesse slide seguinte, aí, o anterior, na verdade. O próprio destreinamento, antigamente, era bem utilizado para a parte cardiovascular, saber se era uma adaptação extrema ou não. Porque hoje em dia a gente acaba partindo para exames complementares, eco, dependendo da suspeita diagnóstica, ressonância cardíaca. Mas antigamente, bem antigamente, o treinamento era um dos parâmetros, né? Estou te ouvindo, João. A parte do destreinamento, quando não tinha exames complementares, como tem hoje, ecocardiograma, ressonância magnética, era um dos parâmetros utilizados, né? Hoje a gente tem facilidade, mas até a adaptação extrema cardiovascular, né, dessa questão de destreinamento. Subiu o som de novo. Acho que ele está dizendo para avaliar as adaptações cardíacas, né? Para você. Não, isso eu entendi, mas ele fez alguma pergunta ou só fez alguma observação? Não, acho que era essa observação. Eu queria fazer uma pergunta. Bia. Eu queria... primeiro, cuidado, João, com esse antigamente, muito, muito antigamente, né? Tô brincando. Mas, enfim, não, minha pergunta é o seguinte, Zoga. Eu queria entender um pouco se existe uma dificuldade, porque isso, né, ocorre vamos dizer, a gente tem toda uma estratégia de periodização de treinamento, especialmente em equipes coletivas, né, onde tem, então vamos começar o ano assim, tal, competição, individualidade biológica, né? Então, dentro de uma equipe, né, os atletas respondem de formas diferentes a determinadas cargas e tudo mais. Então, como que é você modular exatamente, individualmente,
isso dentro de uma equipe coletiva é realmente mais difícil do que dentro de uma modalidade individual? Eu sei que você tem experiência com as duas coisas, eu queria entender assim, como que você faz isso dentro né, de um planejamento aí anual, saber, às vezes um atleta quebrou antes da hora, enfim, aquela coisa toda, né? Tem que treinar, tem que tirar carga, tem que... Não é que é mais difícil no esporte coletivo do que no esporte individual. A ideia e a abordagem é exatamente a mesma. A dificuldade, talvez, no esporte coletivo é que você vai ter que ter vários olhos, não é? Quer dizer, então você tem uma equipe lá, o Paulo tem a equipe lá dele de basquete na seleção brasileira, ele vai ter as 12 meninas, são 12? 12 meninas lá, né? Então ele vai ter que ficar olhando para cada uma das 12, mas isoladamente. Isso tudo vai começar com a avaliação, né? Quer dizer, a partir do momento que você tem a avaliação inicial, e essa avaliação inicial, não estou falando só de qual é a força dela, qual que é o VO2 máximo, qual que é o limiar anaeróbio, mas é exatamente entender como que ela é como atleta, né? Quer dizer, o que ela responde bem, o que ela responde mal, quais são os fatores limitantes e tal. Então, a partir daí, desse conhecimento pessoal, essa sobrecarga imposta normalmente é a mesma para todo mundo, mas você vai variando à medida que você percebe como é que cada jogador, né, daquele grupo responde àquela sobrecarga. Então, da mesma forma que você reduz a carga, por exemplo, quando ela está com uma limitação locomotora, né, está com uma dor, então, em vez de fazer 300 arremessos, ela vai fazer 200 arremessos, né? A mesma carga física que é distribuída para o grupo também vai ter que ser quantificada individualmente. Então, elas vão fazer suicídio, 10 suicídios todo mundo na quadra, aquelas 3 meninas ali vão fazer 7. Outras 2, em vez de fazer 10, vão fazer 12. Né? Então, quando você começa a entender pessoalmente como cada uma responde, você tem que ir quantificando a carga de treino. Hoje em dia, tem um monte de coisa, né, tecnológica, né, para ajudar a aferir carga interna, como chama lá, os acelerômetros, frequencímetros, GPS, né? Então, isso te dá uma ideia individual de como que elas estão respondendo à sobrecarga geral. Então, o treino é o mesmo, só que cada uma responde de forma diferente. Então, aí eu vou começar a modular a carga de treino especificamente para cada uma delas. Né? É completamente diferente, por exemplo, você dá uma carga de treino para uma pivô lá de 2 metros, né? Que pesa 90 quilos, do que você dá o treino para a armadora de 1,60 m, que é uma corisca na quadra. Então, a carga de treino tem que ser individualizada. Não é que é mais difícil, é mais complexo, né? Porque você tem que ficar prestando atenção em 12 pessoas ao mesmo tempo. Você vai pegar um sujeito no atletismo, o técnico sabe que aquele treino é só para aquele cara e acabou, né? A carga dele específica individualizada. Mas a relação entre a sobrecarga e como ele responde é a mesma do esporte coletivo. Gabi, só uma observação rápida que a gente tem visto, achei muito interessante isso na seleção, a gente usa o catapult. E aí eu discutindo com o Diego, que é nosso preparador, ele conseguiu até mostrar para a gente a freada brusca das atletas, ele consegue até fazer uma associação, dependendo da posição, com a marcação. Então, é uma coisa que às vezes a gente até fica pensando só por exemplo, em frequência cardíaca, enfim, aceleração, mas você sabe que, por exemplo, uma atleta que toda hora ela fica presa no bloqueio, você consegue identificar isso pela perda brusca de velocidade. Então, essas ferramentas, eu acho que elas vieram realmente para ajudar muito, né? Você até vê se uma atleta está com dificuldade, por exemplo, de fazer uma finta, você consegue, de alguma forma, associar com essas ferramentas. Então, isso a gente tem usado e acho bastante útil. É um mundo enorme, Paulo. A quantidade de informação que você tem desses aparelhos é impressionante, né? Por exemplo, como você falou, você pode ter medido a frequência cardíaca e todas tiveram dentro daquela média-alvo lá que você estabeleceu. Só que como que essa frequência média se manteve? Às custas do quê?
né? Qual foi a velocidade que ela manteve para manter essa frequência cardíaca? Qual foi a variação de velocidade que ela teve, né? Isso você falou, variação de direção, né? Então, isso serve para o jogo ou não serve, né? Às vezes o cara está dentro da faixa de frequência cardíaca e fica andando dentro da quadra, ou dando um trotinho que não resolve nada no jogo, né? Então, no esporte coletivo é um pouco mais complexo, complicado, porque você precisa enxergar isso em cada um dos atletas, mas a interpretação é individual, né? Ou deve ser individual, né? Para isso precisa um pouco mais de atenção e um pouco mais até de vontade, né? Porque às vezes todo dia você fica fazendo isso, separando um do outro, é complicado, né? Mas só voltando um pouquinho ao que a gente tinha falado antes, que você até me colocou sobre esse relaxamento, que eu falei lá do tapering ou do polimento, né? Vários trabalhos mostraram exatamente isso que nós estamos vendo aqui, né? Que com 3 dias de parada ou de diminuição da carga de treinamento, pode haver melhora do desempenho. E é isso que se faz quando se aproxima uma competição, né? Você reduz um pouco a carga de trabalho exatamente para fazer aquela super compensação que eu tinha falado, né? Então, manipular o detreinamento, vamos dizer assim, é importante, né? E é uma arte, né? Porque, como a gente acabou de ver, isso é individual. Para cada um vai ter um jeito diferente de fazer as coisas. Com o passar do tempo, os treinamentos se modificaram bastante. E a gente tem um aspecto emocional envolvido também importante. Então, hoje em dia, não sei se vocês fazem isso no basquete, mas, por exemplo, tem gente que tem jogo à noite e vai treinar de manhã, né? Mesmo que seja só ficar fazendo molde, fazer uma bandejinha, outra coisa. O cara no vôlei fica lá dando saque, depois distribui o time na quadra taticamente, aquele atacante é assim, assado e tal. Isso de um tempo para cá, né? Antes, ninguém treinava de manhã, no dia de jogo, né? Mesmo no futebol, ninguém treina no dia de jogo, mas alguns goleiros vão para o campo, querem ir para o campo. Então, você tem variações, né, nesse tapering aí, como é que você pode fazer esse tapering. Se você talvez mude a especificidade da coisa, né? O sujeito é velocista, ele vai para a piscina só ficar batendo perna, né? Será que isso adianta alguma coisa? Será que isso é útil, né? Por isso que eu falei que é sempre individual. Você vai ter que buscar as características individuais para tirar o melhor daquele atleta especificamente. Eu vejo isso talvez muito Mas mais vamos começar aqui o caos. Não, eu vejo isso muito mais, pelo menos no basquete, como uma coisa de grupo. Para o pessoal, por exemplo, as meninas não ficarem deitadas, dormindo o tempo inteiro, você passar uma última orientação, para você entrar mais naquele clima de jogo. Mas o treino em si não é uma coisa forte, mas geralmente a gente faz. Se tem jogo à noite, de manhã vai para um treino, faz arremesso, passa uma última orientação, que eu acho que é mais uma concentração do que realmente uma coisa física. Mas vamos seguir. Vamos em frente. Então, com 7 dias de interrupção de carga, olha que coisa impressionante, né? Vocês vão ver que essas porcentagens são sempre muito variáveis, né? Por causa daqueles senões que a gente colocou no começo. Mas a gente já tem uma diminuição do volume de sangue aí de 5 a 12%, quer dizer, 10% do volume sanguíneo já começa a ser reduzido, né? Os estoques de glicogênio também da mesma forma. Isso a gente já sabia mais sobre aquelas dietas de supercompensação de glicogênio, né? Há muitos anos aí se estudou um pouco melhor essa parte dos estoques de substratos, né? A gente já tem queda, isso aqui é extremamente importante, né? Da eficiência dos mecanismos de remoção do ácido lático, principalmente, lembra, né? Excreção pelo suor, pela urina, oxidação do ácido lático, né? Então entra de volta para o ciclo de Krebs, e o tamponamento pelo bicarbonato de sódio. Então, a queda na capacidade de tampão já começa a ocorrer em 7 dias de treinamento.
É claro que, de novo, o retreinamento disso tudo também vai depender do tempo de destreinamento, né? Então, se você fica 7 dias parado e volta a treinar, a magnitude desses efeitos é muito menor, né? Então, você já recupera muito mais rapidamente essas adaptações que foram perdidas durante 7 dias. Mas se você já fica lá 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o tempo de recuperação começa a ficar cada vez, de readaptação, né? Começa a ficar cada vez maior, né? Em torno de 2 a 3 semanas, a gente já tem queda no VO2 máximo, né? A gente sabe sempre que o VO2 não é a variável mais importante, né? Para a gente analisar. Uma queda aí de 4%, 5% no VO2 máximo é praticamente nada, né? Você imagina um cara que tem um VO2 de 50 ml por quilo por minuto, 4% disso vai dar 2, né? Então, você vai cair para 48, essa conta, né? Ou 48, 47 ml por quilo por minuto. Então, isso não representa muita coisa. Mas, como a gente já viu antes, por exemplo, a queda na diminuição da eficiência dos mecanismos de remoção do ácido lático, essa sim já começa a fazer uma importância muito grande em termos de desempenho, né? Aumento da frequência cardíaca submáxima, né? Então, aquela frequência cardíaca para a mesma carga de trabalho vai estar aumentada, ou seja, mostrando que está ocorrendo uma perda de eficiência cardíaca, né? Eu preciso de uma frequência cardíaca maior para sustentar a mesma carga de trabalho. É o mesmo efeito reverso, né? Quando o indivíduo começa a treinar. Então, aquela frequência cardíaca para aquela mesma carga de trabalho, à medida que ele melhora o condicionamento, essa frequência vai caindo. Aqui, processo inverso, né? A frequência vai se alterando. Ainda não se tem alteração na frequência cardíaca de repouso, mas ela vai ocorrer um pouco mais para frente. O volume sistólico já começa a ter uma grande diferença, né? Uma queda aí de 10%, 17%, 15% mais ou menos de queda, com diminuição de 12% do volume diastólico final. Isso está mostrando que já está ocorrendo uma hipotrofia do ventrículo, né? A gente já está começando a ter uma diminuição anatômica desse ventrículo, tanto que ele altera o volume sistólico e altera o débito cardíaco. Olha lá, a gente tem aumento, queda de 8% e aumento no débito cardíaco e aumento de 5% para a mesma intensidade de trabalho, ou seja, de novo mostrando a perda da eficiência cardíaca. E em termos de anatômicos mesmo, né, a gente vai ter aí uma queda em torno de 19% na massa do ventrículo esquerdo. Isso aqui é uma coisa brutal, né? Se a gente imaginar 2, 3 semanas parado, você já começa a ter hipotrofia de ventrículo esquerdo, é um pouco assustador, né? Mas é absolutamente lógico, porque se você pensar na musculatura esquelética, ela vai responder da mesma forma, e o coração é um músculo como outro qualquer, né? É que a gente não se atenta a isso, né? Você se atenta muito mais à queda de força, de resistência muscular, do que a essa queda na capacidade de bomba do ventrículo esquerdo, né? As enzimas já começam também a diminuir a sua eficiência, então eu tenho diminuição do conteúdo enzimático glicolítico, diminuição da sensibilidade dos receptores de insulina. Isso é perverso, né? Que você fala para um sujeito que não estamos nem pensando em atividade de alto rendimento, mas faz aí a sua atividade física para melhorar a saúde, melhorar o perfil lipídico, né? Melhorar aqui o controle do diabetes, fazer redistribuição de fluxo, melhorar a pressão arterial, perder um pouquinho de peso e tal. E aí o cara entra de férias, fica 2 semanas parado lá, né? Só comendo e tal, e já começa a perder todas essas adaptações que ele teve, né? Então, é ruim, né? É chato, mas é a verdade, né? Por outro lado,
como a gente falou em relação aos atletas de alto rendimento, as pessoas que fazem atividade física para manutenção de saúde, essas quedas são menores, né? Não são tão intensas quanto essas daqui. E pequenos estímulos, que nós vamos ver mais para frente, são capazes de manter essas adaptações, ou pelo menos de reduzir muito o ângulo dessa desadaptação, né? Quer dizer, qualquer estímulozinho que você faça, você consegue diminuir um pouquinho essa queda de rendimento. E queda na força muscular em torno de 7 a 13%, né? Acompanhando também, então, essa queda da massa do ventrículo, da massa muscular cardíaca, né? A musculatura esquelética também acompanha essa perda, né? Em torno de um mês, a gente já vai diminuindo a capilarização muscular e vai agora diminuindo o conteúdo enzimático lipolítico. Então, imagina o que está ocorrendo. Primeiro, você começa a perder o seu sistema de transporte, né? Então, já não chega tanto oxigênio na célula, na musculatura. A parte glicolítica, que é uma parte mais sensível, né, já começa a ficar mais afetada, porque você começa a diminuir a eficiência dos mecanismos de remoção do ácido lático. Então, você começa a ter queda na produção energética anaeróbia. E tanto pela diminuição pelo acúmulo maior de ácido lático, né, pela diminuição da eficiência dos organismos, quanto também pela diminuição do conteúdo enzimático glicolítico. Depois você passa para a parte mais aeróbia, né? Então você vai perdendo o conteúdo enzimático lipolítico, ou seja, agora a parte aeróbia começa a ter detrimento de produção de energia. Então já diminuiu o transporte e agora a capacidade energética, a capacidade de produção de energia também vai diminuindo exatamente pela diminuição do conteúdo enzimático dessas mitocôndrias. A gente já estava tendo hipotrofia, continua tendo hipotrofia, aí principalmente de fibras do tipo 2A, né? Em 2 meses, a gente já começa a ter uma perda da eficiência mitocondrial de forma geral, né? E uma eficiência brutal, né? 40% na perda da eficiência mitocondrial. E a hipotrofia das fibras agora de contração lenta. Então, imagina assim, aquelas adaptações que precisam de um estímulo mais específico se perdem mais rapidamente. Essas adaptações que, na verdade, têm a ver com a própria vida, né? Quer dizer, a manutenção da vida, elas demoram um pouco mais para se perder, né? Então, a nossa capacidade aeróbica não se perde tão rapidamente, perde em termos de desempenho, de alto desempenho, mas em termos de você manter um VO2 capaz de manter você vivo, é lógico que isso não ocorre, né? E, paralelamente a essas desadaptações, a gente também vai tendo uma desadaptação hormonal. Então, tanto em relação aos hormônios anabólicos e catabólicos, né, que são aí geridos em relação ao estímulo da atividade física, mas também em relação ao sistema simpático e parasimpático. É aí que a gente já começa a ter alterações importantes, tanto na frequência cardíaca de repouso, na pressão arterial, na redistribuição de fluxo de sangue, né? E aí talvez pensando mais em doença, né? Ou indivíduos que já tenham alguma alteração clínica, essa desadaptação é mais importante nesses indivíduos, né? Que provavelmente as doenças de base vão se manifestar de forma mais intensa, que é o que tem se discutido aí com essa coisa da pandemia, né? Que o sujeito fica lá isolado e tal, ele não morre de Covid, mas acaba morrendo de outras coisas, né? Ou tendo complicações das outras doenças de base dele. Em torno de 3 meses ocorre, então, a estabilização, né? Não é que a gente vai definhando até morrer, né? Então, a gente acaba tendo essa estabilização dessas desadaptações, que é já passamos disso aí, né? Estamos aí em 4, 5 meses de isolamento, mas, como eu falei, a gente vai ver que pequenos estímulos são suficientes.
A gente não vai ter tempo, nós estamos discutindo bastante, prefiro que a gente discuta, a Marília não falou nada, o Fernando não falou nada, né? Prefiro que a gente discuta mais do que a gente passe aqui os slides. Mas, de qualquer forma, não vai dar para passar tudo em uma hora, mas aqui a gente tem, como eu falei no começo, é difícil achar um trabalho que mostre para a gente alguma coisa específica, né? E que seja geral, que valha para tudo, né? Mas eu acabei pegando vários trabalhos que cada um mostrava uma coisa diferente da outra, né? Então aqui a gente tem como que ocorre esse detreinamento, né? Esse detreinamento e como que essas variáveis vão se alterando à medida que o tempo passa, né? Então aqui como que eram os indivíduos antes do detreinamento, né? Então, o curso da perda dessas adaptações em relação aqui, nesse caso, ao VO2 máximo, né? E ao débito cardíaco. As coisas tá aqui, que a tela está na minha frente aqui, né? Então, bom, de qualquer forma, a gente tem uma perda dessa capacidade aeróbica por aquelas alterações que a gente falou. A gente vai tendo também diminuição da densidade capilar, né? Então, da vascularização capilar e perda das enzimas dos processos, tanto glicolíticos quanto aeróbios, né? Lipolíticos. Se a gente acompanhar aqui, né, o período, a gente vai vendo que, por exemplo, o VO2 máximo, partindo de 4,2, chega a 3,56. Como eu falei, não é uma perda tão significativa assim quando a gente pensa em VO2 máximo, né? Mas ele espelha uma perda de condição física, né? E principalmente aquelas outras alterações que vão determinar alterações nos limiares anaeróbios, né? Aqui, o pulso de O2, por exemplo, né, cai de 22 para 18. Então, isso também mostra que a gente está tendo aquela perda da eficiência cardíaca, né? Então, a bomba está perdendo a sua eficiência, né? Tanto pela hipotrofia quanto pela redistribuição de fluxo de sangue. Então, a gente começa a perder eficiência nesse transporte de oxigênio. Então, você somando isso, a hipotrofia, a alteração nas mitocôndrias, né? Nas enzimas, tanto dos dois processos energéticos. Então, isso que vai progredindo na perda de condição física, né? Aqui, efeitos em meninos, né? 11 meninos e 4 meninas, idade de 7 a 12 anos, com 8 semanas de detreinamento, né? Aqui a gente tem 4 semanas de detreinamento, depois 8 semanas de detreinamento. No caso aqui, é força máxima de 6 repetições, né? Então, ele teve o ganho, né, durante o treinamento, depois para a atividade física aqui. 4 semanas depois, a gente tem uma perda de 24%. Olha que absurdo, né? E 8 semanas depois, de 50%. Isto provavelmente que são crianças, né? Então, provavelmente pré-púberes. Então, essa capacidade de manter a força talvez esteja reduzida pela pré-puberdade, né? Por não ter ainda uma produção hormonal anabólica, né? Importante. Então, a perda de força é extremamente importante, né? Nessas crianças. Talvez, e se a gente for comparar com os adultos, nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver que essa perda na criança é mais importante do que no adulto, talvez porque essas crianças são pré-púberes. Quando a gente já pega meninos aí de idades um pouco mais altas, né? Então em torno de 14 anos, que talvez já tenham ou estejam na puberdade, né? Quer dizer, já tem uma secreção hormonal talvez um pouco mais aumentada, essa queda nas mesmas 4 semanas cai para 5,5, né? De 24 que a gente tinha aqui em crianças pré-púberes, cai para 5,5. Como eu falei, não vai dar para a gente ficar esmiuçando muito pelo tempo.
Se a gente já vai mais numa idade mais para frente, então mulheres, idades de média de 21 anos, fizeram 20 semanas de treinamento, 32 semanas de treinamento e 6 semanas de retreinamento, né? Então, aqui também força muscular de extensão da perna, né? Então, o início, treinamento, destreinamento. Então, 32 semanas teve uma queda de 32% na força, né? É um pouco exagerado aqui, né? E depois, na recuperação, no retreinamento, em 6 semanas, praticamente já recupera todo o processo, né? Então, a gente vê que, dependendo da população, da idade, do sexo, né, que nós estamos vendo, né, a gente tem alterações nesse treinamento e no próprio retreinamento. Então, parece que as crianças pré-púberes têm uma queda mais acentuada, os adolescentes ou os adultos jovens, vamos pensar assim, têm uma queda um pouco menor, né, do que os pré-adolescentes, talvez por ter já uma capacidade anabólica um pouco maior do que os pré-adolescentes. Zogaib. Se a gente vai lá para o grupo mais inteligente, não, desculpe, um grupo mais idoso, né? Alguns vão emburrecendo, né? E os que já são burros, então imagina como é que fica nessa idade aqui, né? Então, se a gente vai para essa idade mais avançada, vamos dizer assim, né? A gente tinha aqui, primeiro, um treinamento, 50% da reserva da frequência cardíaca por 20 minutos, 3 vezes por semana. Isso na primeira semana. E aí foi aumentando a carga de trabalho, não vamos ficar muito atento a isso aqui, né? Mas fizeram tanto trabalho aeróbico quanto um trabalho de força, né? Um trabalho de resistência quanto um trabalho de força e um trabalho progressivo, né? Um treinamento progressivo. E aí depois vamos para o detreinamento, né? Então eles param 6 semanas depois desse treinamento, já se tinha uma queda, né? Naqueles testes de desempenho, né? Então caminhada de 6 minutos e tal, mas a gente vai observar que essa queda é muito mais importante quando a gente vai para 52 semanas de treinamento, né? Quando comparado grupos, aqui são idosos mais jovens, né? Então de 60 a 73 anos, e aqui idosos mais idosos, né? De 74 a 86 anos. Então a queda nesse grupo mais idoso ainda, né? É muito mais importante do que nos indivíduos idosos mais jovens. Tanto a gente sabe que já ocorreu, né, uma alteração nessa nomenclatura, vamos dizer assim, de idoso, né? Eu não decorei, mas a gente já não é mais terceira idade ou melhor idade agora. Agora chama melhor idade. Melhor idade porque você não chegou lá, mas tudo bem. Mas assim, já houve uma mudança nessa nomenclatura, exatamente em função, não, claro, do treinamento, mas até da condição clínica de cada um desses pacientes. Mas, de qualquer forma, parece que indivíduos mais idosos têm uma queda muito mais importante, né? Tanto no teste de levantar a cadeira, quanto no teste de 6 minutos, com uma perda importante da funcional, né? Então, isso é uma coisa para se ficar bastante atento, né? Tanto, aparentemente, nos extremos, né? As crianças e os idosos ou Zogaib. muito idosos. Zogaib. Diga. A Juliana, que tem participado aqui com a gente também das aulas, que tem muita experiência em medicina de aventura, faz uma pergunta aqui. Professor, é razoável supor que o detreinamento seria mais rápido ou mais intenso em condições de hipóxia hipobárica, altitude? Sim. Sim. Você tá, então, peraí, então é uma boa sugestão para ela fazer um trabalho aí. O indivíduo treina a nível de normóxia, né? Quer dizer, nível do mar, ou altitudes baixinhas e tal, então ele ganha o seu condicionamento. Um grupão. Aí divide o grupo em 2, metade fica aqui, né, no mesmo nível, e metade vai lá para, não sei aonde, para o Mont Blanc, né, na Suíça,
e fica detreinando os dois grupos, cada um numa situação diferente. É muito provável que os indivíduos em hipóxia tenham um detreinamento mais acelerado do que os indivíduos em normóxia, né? É muito provável. Isto até pelo fato do treinamento também ser mais lento, vamos dizer assim, né? O ganho de condicionamento ser mais lento em altitude do que em baixitude, né? O que a gente faz? A gente usa as adaptações, exatamente aquela a exigência a mais que a hipóxia vai nos dar para competir aqui embaixo, né? Então, você estimula a produção de hemácia, estimula o transporte de O2, melhora aqueles efeitos, né? Efeito Haldane, efeito Bohr, né? Lembra dessas coisas aí da sensibilidade da hemoglobina em relação ao oxigênio, né? Então, aumenta a sensibilidade aqui no pulmão, né? Então capta mais oxigênio no pulmão e diminui a sensibilidade, não, desculpe, a afinidade, né? Aumenta a afinidade da hemoglobina no pulmão, capta mais oxigênio, diminui a afinidade lá no músculo para liberar mais oxigênio para a musculatura. Então, esses efeitos que ocorrem na altitude a gente vai usar aqui embaixo, né? Mas o detreinamento muito provavelmente ocorre mais acelerado em altitude, né, em hipóxia, do que em normóxia, né? Aqui, outro grupo, né, que também fizeram 9 semanas de treinamento e depois 31 semanas de detreinamento. Aqui, antes do treinamento, pós, aqui a gente tem grupos diferentes, né? Que esse negócio está na frente de novo, que eu não consigo tirar ele daqui. Aqui, né? Então, homens jovens, mulheres jovens, homens mais velhos e mulheres mais velhas, né? Se a gente olhar o ângulo das curvas, né, de treinamento, eles são semelhantes, mas aparentemente, né, os mais velhos têm um detreinamento mais importante a partir da 30ª semana. Da mesma forma que o estudo anterior, né? Quando você chega próximo dessa 30ª semana, parece que o organismo não consegue mais sustentar, né? Parece que a partir da 30ª semana a gente tinha uma queda muito mais importante, né? Mas isso aparentemente em homens e mulheres mais velhos. E a gente não tem diferença entre homens e mulheres nesse detreinamento. Quer dizer, os dois caem, mas os dois caem de forma muito semelhante, né? Em relação aos jovens, a gente também tem uma semelhança muito grande em relação aos homens e às mulheres, em relação aos jovens, né? Uma semelhança muito grande em relação a homens e mulheres, né? Mas, de novo, o que a gente falou lá desde o começo, estudo é muito variável, depende de como cada grupo desse foi treinado, né? Esses estudos tentam fazer isso, normatizar o treinamento para depois tentar ter um detreinamento, vamos dizer, um pouco mais comparável, né? Entre um grupo e outro. Quer dizer, sobra a variável aqui, o sexo e a idade, né? Mas, mesmo assim, é complicado. Aqui a gente vai para uma área, né, que é um pouco obscura para nós, né, mas só para a gente relembrar, lá em 1950, na década de 50 e 60, começaram a fazer muito teste nuclear, né, de bomba nuclear. E isso aumentou a quantidade desse carbono 14 na atmosfera. E aí alguns estudos, né, principalmente esse estudo aqui, né, acompanhou indivíduos que viveram naquela época, mostrando como é que as células, ou o conteúdo do carbono 14 nas células desses indivíduos se comportou a partir dali. Porque quando pararam os testes nucleares, então você não tinha mais carbono 14 na atmosfera. Esse carbono ficou na célula, né, desses indivíduos. Aí foi acompanhando esses indivíduos, vendo como é que foi o comportamento desse carbono 14. E isso acabou dando margem a esses estudos sobre o que a gente chama aí de memória muscular,
que a gente poderia chamar até de memória celular, que não é exclusivo da célula, do miócito, né, do músculo propriamente dito, né? Mas o estudo foi feito no mionúcleo, quer dizer, no músculo, né? Então, estima-se que essa memória, quer dizer, como que aquela célula se modificou, ela ainda mantém uma memória dessas adaptações por cerca de 15 anos. Isso que faz com que, por exemplo, uma pessoa que foi quando era criança, até adolescente, chegou lá nos 30 anos, começou a ganhar dinheiro, começou a ter filho, aí para de fazer atividade física, né? Da cara da Bia. Aí vai ficando rico e com filho e começa a parar de fazer atividade física. Aí, quando os filhos já crescem e tal, não sei o que, ele está lá com 40, 50 anos, vai retomar a atividade física. Esse cara que vai retomar a atividade física, mas que fez atividade física lá na infância, na adolescência, ele retoma com mais facilidade do que o sedentário que ficou a vida inteira sedentário, né? E vai começar a fazer atividade física aos 50 anos. Então, isso por essa memória, né? Quer dizer, por essa, vamos dizer, esse exercício de treinamento e detreinamento que vai ocorrendo ao longo de uma temporada de treino, ao longo dos anos que o indivíduo faz atividade física, né? Porque se a gente pensa, cada vez que a gente para de fazer atividade, ou seja, que eu digo, vem o fim de semana, vai viajar, ficou com uma dor, parou, né? Então, essa manipulação de treinamento e detreinamento vai dando essa memória celular, quer dizer, o organismo vai aprendendo a lidar com esses estímulos, né? Depois, mesmo quando você cessa totalmente o estímulo, o indivíduo vira sedentário, e aí lá na frente, depois de muitos anos, ele vai voltar a fazer atividade física, parece que essa memória se aflora, né? Quer dizer, ele faz as adaptações já pelo menos sabendo alguns caminhos, né? Alguns atalhos, ele já sabe como criar essas adaptações. Isso dessa memória, né? Ela está muito baseada nesse processo fisiológico de síntese de proteína e, portanto, de hipertrofia. Então, quando você tem um início, quando você vai começar a fazer pela primeira vez um processo de hipertrofia, você precisa ensinar todos os caminhos, né, para que aquela célula produza mais proteína e, portanto, aumente o conteúdo de miofibrila e, portanto, leve à hipertrofia. Quando você tem a memória, como eu falei, você acha um atalho, né? É como se você abreviasse os processos fisiológicos. O indivíduo destreinado vai ter que criar células satélites, né? Estimular o aumento dessas células satélites para estimular a hipertrofia. Aí, quando ele detreina, né, e volta para a condição prévia, da condição antes do treinamento, quando ele vai treinar novamente, essa hipertrofia se faz através de uma outra rota, né? E não necessariamente novamente de você começar a fundir células satélite, hipertrofiar essas células satélites, né, para depois gerar o acúmulo de miofibrila. Então, você já tem esse processo gravado, né, na memória muscular, no caso aqui, né, e com isso você acelera o processo de retreinamento, né, o processo adaptativo é um processo muito mais acelerado no indivíduo que já treinou previamente do que no indivíduo sedentário que vai fazer isso pela primeira vez. Então, isso é mais um complicador, né, no quesito de a gente analisar, avaliar esses efeitos do detreinamento e do próprio retreinamento, né? Quanto tempo de atividade física esse sujeito fez durante a vida, que tipo de atividade física e, portanto, que tipo de memória celular que esse indivíduo criou, né?
será que isso aqui vale só para a fibra do tipo 1 ou vale também para a fibra do tipo 2? Será que ele só treinou resistência? Então, só as fibras do tipo 1 estão mais memorizadas, vamos dizer assim, né? Então, isso, como eu falei, são complicadores, né, quando a gente vai estudar tanto o treinamento quanto o retreinamento. Mas é uma informação interessante, né, uma informação importante para a gente saber que, mesmo depois de 15 anos de indivíduo parado, ele ainda tem uma vantagem por ter feito atividade física previamente, né? Aqui é mais ou menos, de novo, né, outro estudo que reflete isso, né, assim, a mesma figura. Então, você tentar montar um programa de treinamento que seja padrão para todo mundo, né? Então, de novo, aqui um grupo de exercícios, 71 anos, de 58 a 71 anos, com média de 66, e outro grupo de 62 a 70, de 66 a 72, com média de 70, que seria um grupo controle. Então, aí vê como é que esses indivíduos treinaram, detreinaram, e como é que foi o retreinamento desses indivíduos, né? Então, a gente vê que, tentando imaginar essa memória aí, né? Então, a gente vê que, tanto no trabalho de força, quanto na produção, né, na hipertrofia dessas células satélites, esse retreinamento ocorre de forma muito mais evidente nesse grupo que já tinha um treinamento prévio do que no indivíduo que começa a fazer atividade pela primeira vez. Por quê? É aquele atalho, né? Quer dizer, o indivíduo não precisa ter tanto tempo de treinamento para aumentar o número de células satélites, estimular a síntese proteica, RNA mensageiro, então para criar miofibrila e, portanto, fazer hipertrofia. Então, mesmo em indivíduos idosos, né, essa memória muscular responde de forma muito eficiente, né? Então, o indivíduo treina, destreina e retreina com mais facilidade do que o indivíduo que foi sedentário a vida inteira. Aqui a mesma coisa, né? Então, mostrando a força muscular de uma perna, né? Então, esse grupo, né, do grupo de exercício, que treinou, destreinou e retreinou. Então, se a gente dividir aqui de 12 em 12 semanas, a gente vê que a distribuição, o indivíduo, quando treina nas últimas 12 semanas, aqui estatisticamente não é significante, né? Mas ele atinge níveis prévios muito, talvez, maiores do que os níveis anteriores, né? Os níveis pós, muito maiores do que os níveis... Muito maiores, não. Maiores do que os níveis prévios, né? Ops. Fechei o quadrinho aqui. Depois eu abro, não sei como é que abre isso. Bom, vamos tentar responder algumas perguntas aqui antes que acabe a aula, né? Então, pré-púberes e acima de 70 anos perdem mais força no mesmo período de treinamento que a gente tinha visto anteriormente, né? Então, talvez por essa capacidade anabólica, né, ser reduzida tanto na criança, no pré-púbere, quanto no indivíduo mais idoso, né? Então, tanto nos homens quanto nas mulheres, parece que esse grupo de pré-púberes e indivíduos mais idosos tem uma queda um pouco maior da força no período de treinamento. A perda de condicionamento é semelhante em indivíduos pós-puberdade e até 70 anos, ou seja, nessa faixa agora intermediária, né, entre a puberdade e 70 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Parece não haver diferença no treinamento entre homens e mulheres. Os atletas de elite têm uma queda mais acentuada nas variáveis altamente treinadas, por exemplo, o VO2, e a hipertrofia. Então, quanto maior foi a adaptação inicial, no treinamento, a desadaptação também tem uma magnitude mais importante. A gente já tinha visto isso antes, né? A gente tem aumento da frequência cardíaca, tem a queda aqui do VO2,
e basicamente ela é regida pela diminuição da massa do ventrículo esquerdo, né, do músculo cardíaco, pela diminuição da capacidade de bomba do coração, né, que a gente já tinha visto anteriormente. Acima de 3 meses de treinamento, essas desadaptações se estabilizam. Então, a gente vai tendo queda, né, desadaptação de todos os sistemas, basicamente, mas em torno de 3 meses essa desadaptação se estabiliza. Alguns estudos mostram que, dependendo de quando você, de quanto de treinamento você teve, o tempo de readaptação vai ser variável, né? Então, em que ponto do treinamento você vai retreinar? E é de se esperar, né? Quer dizer, é intuitivo que quanto mais rápido a gente retreinar, mais rápido a gente vai recuperar aquelas desadaptações, a perda de condicionamento que a gente teve anteriormente, né? Mas ainda não é tão matemático assim, né? Não é tão perfeito assim, mas é evidente que, pelo menos intuitivo, que quanto menor o tempo de treinamento, mais rápido a gente vai conseguir retreinar. No caso a partir de 3 meses, é basicamente como se você estivesse começando do zero, né? E fazendo essa observação em relação aos indivíduos que já faziam atividade física e dos indivíduos sedentários que começam a fazer atividade física em relação àquela memória. Estímulos moderados, e eu acho que mora aqui, né, o problema maior, ou seja, a gente não ter certeza absoluta de como que é esse treinamento ou da magnitude desse treinamento, exatamente por causa disso. Então, estímulos moderados, mesmo que mínimos, conseguem reduzir muito essas desadaptações. Então, um estímulo de força e 2 estímulos de resistência, né, de parte aeróbia, por semana, já são capazes de reduzir bastante essas desadaptações. É mais ou menos o que a gente faz, vamos pensar assim, numa reabilitação, né? Então, se você tem lá um segmento que está machucado, sei lá, vamos pensar no cotovelo, né? Então, está lá com o cotovelo imobilizado, você tem condição de manter a atividade com o membro inferior ou com o outro braço, né? E com isso você reduz demais esses efeitos do treinamento. Vocês mesmo, os ortopedistas, mudaram radicalmente, né, a abordagem em relação às lesões. Então, por exemplo, o indivíduo lá atrás, né, há muito tempo atrás, como é que era a frase aí? Muitos anos antigos. Aí, um mês sem atividade física, gelo anti-inflamatório. Isso aí, né? Você botava uma bota de gesso no sujeito, né? E ficava lá parado com a perna para cima. Daqui a 3 semanas, sei lá, você volta aqui para a gente ver o que vai acontecer, né? Então, hoje em dia, você já não faz mais nada disso, põe lá uma botinha de esparadrapo, põe um RoboFoot, sei lá ou não põe nada, fala, vamos nessa, né? Então, isso é claro, você dá menos repouso para aquela estrutura lesada, mas mantém todos esses outros processos que a gente viu, quer dizer, diminui o efeito desse treinamento. E em determinadas situações, você treina o indivíduo, né? Só que poupando aquela região, mas pelo menos você consegue manter os níveis enzimáticos, a hipertrofia cardíaca, quer dizer, algum daqueles efeitos que são centrais ou são gerais, né, se mantém. E você acaba tendo, por exemplo, uma hipotrofia localizada somente. Mas se você para o indivíduo totalmente, você vai ter que retreinar todo o organismo dele, né? Então, poucos estímulos são suficientes para fazer uma manutenção, ou pelo menos não ter uma perda tão significante quanto a parada total.
Isso é importante, né? Quer dizer, quando eu tinha falado lá não do atleta de alto rendimento, mas do indivíduo que faz atividade física para manutenção de saúde, aqui é importantíssima essa informação, né? Quer dizer, mesmo você reduzindo a carga de treino, mesmo ficando lá confinado, sei lá o que for, né? Se ele conseguir manter um mínimo de atividade física, em termos de saúde, é fundamental isso, né? Quer dizer, você parece que é uma coisa que o cara não está fazendo nada, você fala assim, mas não diminui demais. Não, tudo bem, é claro que não é o ideal, mas pelo menos esse tipo de orientação vai conseguir garantir um pouco, né, a manutenção da saúde desses indivíduos, né? Hoje teve até uma inversão nisso, Zogaib. Os pacientes, normalmente, eles procuram você justamente porque ele não quer fazer repouso. Então, eles vêm, quem está acostumado a trabalhar com esporte, ele fala, olha, eu vim aqui porque eu não quero ficar parado e meu médico mandou ficar um mês parado. Então, acho que já tem uma consciência, não atletas, né, de alto rendimento, mas de pessoas que fazem atividade física regular, que é possível, sim, fazer dessa forma e eles já não aceitam mais tanto aquela ideia de mobilizar e ficar deitado em casa com o pé para cima. Enfim, eles sabem que dá para fazer uma coisa bem mais dinâmica, né? Não, com certeza, né? E com razão, né? Quer dizer, por causa disso que nós acabamos de falar, né? Quer dizer, já é duro você conseguir convencer um sujeito a entrar num programa de treinamento, de dieta e tal. E aí depois você paralisa o cara, né? E depois vai querer que ele volte de novo. É duro, né? Em média, a gente tem aí um recondicionamento geral em torno aí de 12 semanas. Que é o padrão, né? de treinamento, de pré-temporada, de coisas desse tipo, né? Esse estudo foi um estudo interessante, né, que a gente não conseguiu perceber exatamente por que ocorreu isso, mas, de alguma forma, a desadaptação não controlada, vamos dizer assim, né, não porque você deu férias para os seus atletas, e quando você dá férias, você acaba recomendando que ele faça alguma coisa também, né? Quando teve lá o lockdown da NFL, uma briga política de pagamento e tal, então os atletas resolveram não disputar o campeonato. E acabaram parando, né, durante meses, mas nada muito diferente em termos temporais do que se faz na temporada normal, né? Mas só que sem orientação e sem treinamento durante essa parada, vamos dizer assim, né? E isso acabou levando o que normalmente se tinha 5 rupturas, aqui era tendão de Aquiles, né? 5 rupturas por ano, teve 12 rupturas em um mês. Pode ter sido coincidência ou não, mas de qualquer forma é um alerta, né? Quer dizer, que essa parada total do organismo ela é extremamente prejudicial, que aqueles, mesmo que sejam pequenos estímulos, eles já diminuem demais tanto o efeito de detreinamento como talvez também previnam futuras lesões, né, quando da retomada da atividade. É o que se discutiu bastante agora, está se discutindo com essas retomadas dos campeonatos agora aqui no Brasil, né? O futebol voltou, vai voltar o vôlei, a natação e tal. Se esse efeito da pandemia aí, do isolamento, vai ter algum impacto tanto no desempenho quanto nas lesões futuras aí. Acima de 6 meses, o indivíduo já pode ser considerado um sedentário e aqueles que fizeram atividade física mais jovens, né, ou durante algum tempo, têm essa vantagem, né, por essa memória muscular e provavelmente de todas as células, também não só musculares, permanecerem aí pelo menos por 15 anos. Não sei se esclareci mais do que confundi. Não, né? perfeito, brilhante, excelentes explicações. Acho que a Bia sai até um pouco mais feliz, que ela vai ver que ela vai conseguir voltar ao condicionamento físico, né, Bia? Com É ótimo. certeza.
Não, eu acho que o fato, eu acho que essas, né, todas essas considerações e da gente ter um pouquinho de ciência aí dentro, né? Eu consegui manter o mínimo de atividade física. É que foi muito mínimo para do que a gente consegue fazer, né? Normalmente, sem criança em casa, com escola. Mas é isso. Acho que foi legal. Mas o principal é conscientizar os nossos pacientes, sejam esportistas recreativos, né? Acho que principalmente os recreativos, né? Porque os profissionais estão, querendo ou não, estão um pouco mais orientados, aí tem mais os esportistas do dia a dia aí que pararam totalmente, que a grande massa dos meus pacientes, pelo menos, foi bem bacana aí. Acho que é uma orientação super importante, reforçar todos esses pontos. Pessoal, pelo adiantado da hora aqui, eu quero agradecer a todos. O professor Zogabe faz parte da nossa equipe, então certamente ele vai estar em outras aulas também. A gente acabou interagindo muito aqui, interrompendo muitas vezes, por isso prolongou um pouquinho mais. Na terça-feira que vem, 11 horas, novamente, essa reunião clínica, todos convidados. Agradecer ao professor Zogabe aí pela experiência, pela brilhante apresentação, os comentários aí da Bia, Juliana, João, todo mundo que participou. Tá bom? Desejar aí uma semana, muita saúde para todos. Essa aula vai ficar disponível, então, no YouTube da Medicina Esportiva, tá bom? Zogabe, muito obrigado, viu? Valeu, Paulo. Um abraço a A todos. Marília dormiu, o Fernando também, ninguém colaborou, ficaram na dele, né? Não queria se comprometer, mas valeu, foi bom. Não tinha o que acrescentar, você explicou muito bem, viu? Tá bom. Obrigada, Zogabe. Muito obrigado, gente. Boa semana a todos aí. Bacana. Um abraço. Valeu, beijo a todos aí.